Dando continuidade à lição desse trimestre que fala da fragilidade humana e a sabedoria divina. E hoje a lição que vamos tratar, vamos falar, vamos meditar é sobre o lamento de Jó. Meus irmãos, essa semana vocês lamentaram alguma coisa? Hein? Um monte, diz o irmão lá, um monte. Verdade, né? Nós sempre lamentamos. O incrível, irmãos, eu gostaria de fazer um convite para vocês, não somente nessa lição, mas eu gostaria muito que os irmãos nas próximas lições levassem como um critério. A gente olha muito para Jó e tenta absorver o máximo de bagagem, conhecimento, perseverança, fé em nós, para que a gente resista ao dia mau nos mesmos parâmetros de Jó. Mas eu faço um convite também para que você inclua no aprendizado dessas lições o observar e como agir em relação ao sofrimento do outro. Porque a gente acaba sendo tentado, nós somos tentados a olharmos só para nós mesmos, ao nos depararmos com a história de Jó. E nos prepararmos para qualquer adversidade que possa surgir, para que a gente possa enfrentar. Mas e o sofrimento dos outros? Quanta gente pode estar sofrendo nesse exato momento que nós conhecemos e nós ficamos alheios ao sofrimento dessas pessoas? Isso é uma coisa que nós precisamos parar e pensar. A gente só pensa nisso, em sofrimento, quando bate nossa porta, na maioria das vezes. E a gente tende, a dar uma magnitude, como eu falei, na lição anterior, a gente agiganta essa dificuldade, esse dilema, esse problema, coloca ele que ele muitas vezes até esconde Deus por trás. E nós não percebemos outra coisa senão o problema. Mas nós esquecemos do sofrimento alheio. O texto áureo dessa lição fala assim: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. A versão Nova Bíblia Viva diz assim: de tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como uma fonte. Olhando para essa tradução, você se identifica, irmão? Com algum momento que você tenha vivido? Com algum momento de lamento? Se a gente observar o relato da vida de Jó, nós vamos ver que em nenhum momento Deus se contrapõe ao lamento de Jó. Ele não, como podemos dizer, ele não condena o fato de Jó estar lamentando. Porque é algo da nossa natureza humana, reclamar, lamentar. E a gente pode muitas vezes nem perceber que está fazendo isso, porque é tudo muito automático. A gente reclama. Mas agora, nós olhando para isso, nós também vemos que Deus não recrimina Jó por suas reclamações e suas lamentações. Mas também podemos observar que Jó em nenhum momento coloca Deus como culpado da sua desgraça. A verdade prática nos diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança
no agir de Deus. Confie em Deus. Eu estava pesquisando um pouco sobre o que seria hoje, nos nossos dias, enquadrado o quadro patológico, né, de Jó. Que seria uma doença, né? Muito provavelmente, eu estava lendo, existe até, inclusive, alguns estudiosos chamam de síndrome de Jó, né? Em que toda a parte imunológica do indivíduo é afetada. E aí, não tendo defesas do organismo, ele começa a ter problemas sérios de saúde, que envolvem a parte de defesa, ele não consegue mais se curar com facilidade de alguma doença, e também acaba acarretando todo o sistema respiratório. Olha só. Imagina que agonia, que angústia que estava Jó, irmão. Se não bastasse as feridas que ele raspava, que é uma consequência de um profundo estresse, e os estudiosos dizem que isso é consequência de estresse, ele também tinha problemas sérios para respirar. Após nós estudarmos sobre o drama vivido por Jó na semana passada, em que de uma vida de riqueza e de prosperidade ele passou a viver na adversidade, vemos um Jó que rompe o silêncio. Até o momento ele estava quietinho, em silêncio, suportando toda a carga de situações adversas que vieram sobre a vida dele, e ele estava em silêncio. Ele passa agora, no relato do capítulo 3, a ter rompido esse silêncio. O silêncio era imposto pela dor que ele sentia. Muita dor. E às vezes a gente esquece de como que uma dor consegue fazer nós praticamente esquecermos do resto. Né? A dor no organismo do ser humano tem um poder de fazer ele esquecer das coisas boas. A gente foca na dor. Jó não era diferente. E a forma como ele respondeu, como se estivesse em estado de choque, né? Ele ficou em silêncio por um bom período, até que de repente Jó começa a lamentar. E ele faz perguntas, né, que nós vamos hoje tentar respondê-las, ou dar uma ideia do que significavam essas perguntas. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que eu ainda continuo vivendo? São perguntas de quem está sofrendo. Eu vou perguntar para você se você já tiveram a oportunidade de estar diante do leito de alguém que está à beira da morte. Em sofrimento, dor. Eu nunca tive a oportunidade de estar diante de uma pessoa nesse quadro, ou um quadro semelhante de dor, que não tenha Jesus na vida. Eu nunca tive. Mas já tive a oportunidade de estar à beira de um leito de pessoas com dor, mas tementes a Cristo. E esse é o diferencial na vida de Jó. O que nós percebemos, irmãos, em Jó, é que ele tinha segurança. Qual que era a segurança de Jó? Olhando nós, né, no nosso ponto de vista, ele estava bem. Como falei na semana passada, na boa. Estava tudo bem com ele. Só que essa segurança que muitas vezes
nós temos na nossa vida, você temos alguma segurança. Nos apegamos a algumas coisas que nos dão uma segurança, uma estabilidade, digamos assim. Esse fator, irmãos, ele foi tirado de Jó. Quando você tem uma segurança e uma perspectiva de futuro, mesmo que ela seja remota, porque você não consegue dimensionar o que o futuro o que lhe aguarda o futuro, né? Mas ele tinha de repente um planejamento para o futuro, o que eu não vejo como errado. Não vejo como errado. Alguns irmãos aqui, inclusive, estão planejando na faculdade, planejando um bom emprego, planejando constituir família, outros planejando em construir sua casa, outros em comprar uma casa, outros em comprar um bem. Normal, isso é a vida das pessoas. Jó era um homem que planejava, um tanto que ele tinha tudo que tinha, porque é um homem bom planejador. No entanto, nada disso era segurança para Jó. Ele não tinha certeza do que aconteceria no futuro. E quando vem a desgraça total sobre a vida dele, aí sim. Aí ele entra em um estado de total incerteza do que viria no dia posterior. Vamos responder a primeira pergunta, então. Por que nasci? Esta pergunta revela a profunda dor que Jó estava sentindo. Nós vemos o relato, que já foi lido aqui pelo pastor João Carlos, desde o versículo 1 ao versículo 10, em que ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. E ele diz: por que nasci, né? É a revelação da profunda dor que Jó estava sentindo. Carrega também em si um profundo dilema de propósito para a própria existência. Quando alguém está em sofrimento, em que ele não vê perspectivas de futuro, ele começa a questionar o motivo da sua existência. Afinal de contas, eu não acredito, talvez nas entrelinhas, que eu nasci para chegar a essa situação. Eu não acredito que Deus me permitiu vir ao mundo para passar por esse sofrimento. Será que é só Jó que faz essa pergunta? Irmãos, será que é só ele que faz essa pergunta? E na Bíblia, será que nós encontramos mais alguém fazendo essa pergunta? O Salmo 130, no verso 1, diz assim: do fundo da minha tristeza, eu clamo ao Senhor. O salmista está falando de tristeza, então isso mostra que Jó não é o único a ter esse sentimento. Nós vamos mais um pouco na Bíblia e verificamos que Jeremias, o profeta Jeremias, que carregou consigo, né, a estigma de ser o profeta do caos, alguém que não dava para Israel, para o governo, para a realeza, ele não era um cara bem-vindo. E ele relata em Jeremias, está descrito capítulo 20, 14 a 18. Maldito seja o dia em que eu nasci. Nunca se diga que o dia em que minha mãe me deu à luz foi um dia abençoado. Jeremias. Maldito o homem que disse a meu pai: nasceu, é um menino. Tomara que esse homem seja destruído como as antigas cidades que o Senhor destruiu, sem dó nem piedade. Olha só. Que ele viva cheio de medo, desejando ao homem que ele viva cheio de medo, ouvindo barulho de guerra ao meio-dia.
Porque Deus não me matou enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Jó não está sozinho mesmo, né? Porque o ventre da minha mãe não foi também a minha sepultura? Por que ela não permaneceu grávida perpetuamente? Olha os absurdos. Como é que uma mulher ia permanecer grávida para sempre? Afinal, por que saí do ventre materno? Toda a minha vida foi só sofrimento e tristeza. E agora, de dia e de noite, eu passo vergonha em toda parte. Mas observe, irmãos, que diferente de Jó, Jeremias está lamentando as injúrias, as perseguições, as adversidades que vinham externas. Você pensa que alguém que vive falando, olha, o reino vai ser destruído, nós vamos ser atacados, vamos ser levados escravo e cativo. Você acha que alguém que está dando essa mensagem, ele é abraçado, amado, cortejado, convidado para tomar café, almoçar, jantar na sua casa? Lembro-me daquela vez em que ele foi chamado para profetizar diante do rei. E tinha que ser a favor do rei, bem induzido. Fala lá coisas bonitas, Jeremias. E aí ele vai lá e entra com uma canga de boi diante do rei. O que uma pessoa assim, que tipo de relacionamento as pessoas vão querer com esse indivíduo? Jó, diante do seu sofrimento, faz as mesmas coisas, deseja que o esquecimento dele mesmo e de sua existência fosse uma realidade. Ou seja esquecido o dia em que eu nasci, seja apagado. E que as memórias deixassem de existir. As memórias sobre ele e as memórias dele deixassem de existir. Porque as memórias lhe causavam dor na alma. Você imagina alguém que começa a lamentar e começa a ver somente os filhos que perdeu. As histórias que existem em torno disso. Esse era o lamento, o motivo do lamento e por que Jó desejava não ter nascido. Vemos aqui, nesses momentos, nossa mente ela é levada a pensar única e exclusivamente em tudo de ruim que nos advém. Muito provavelmente, se você pega, por exemplo, um casal que está em vias de fato do divórcio, e você conversar com eles o motivo do divórcio, só vai sair coisa ruim. Só coisa ruim. E por causa disso, as memórias, as boas memórias que levaram essas duas pessoas a estarem juntas, elas são colocadas em um baú de esquecimento e fechadas. E eu acredito que os dois ainda têm uma briga muito grande, porque um e o outro quer fechar esse baú. Os dois querem fechar esse baú. Querem botar no esquecimento. Porque se eles pararem para pensar, analisar como foi o começo, como tudo começou, como se apaixonaram, aí eles não querem pensar. Então eles preferem excluir essa parte boa, porque a dor recente, o momento recente, aquilo que se vive no momento é mais impressionante e importante para eles do que o que já se viveu na história. Nós temos a nítida impressão que essas memórias são apagadas. Elas deixam de existir. Parece que nunca existiu na vida do casal, do ser humano, do homem e da mulher. Verdade. Vamos falar de um outro ponto, irmãos.
de uma amizade, por exemplo, que muitas vezes ela era genuína. E por algum motivo você rompe essa amizade, por uma coisa pontual. Se nós olharmos, por exemplo, para Jesus, andando com Judas Iscariotes o tempo inteiro, em toda a sua jornada, sabendo quem ele era, né? Sabendo da sua conduta, da sua personalidade, da sua... Imagina se ele tivesse agido como muitas vezes nós agimos. Eu não imagino isso acontecendo. Porque não é da característica de Jesus. Mas nós somos seguidores de quem? De quem? De Cristo. E pouco agimos semelhante a Ele, a esse fato. Porque a nossa memória, ela é condicionada. E ela é condicionada principalmente por questões de... Eu condiciono ao fato de que essa memória é mais forte de tudo que se tenha vivido, né? De amizade, de companheirismo, de compartilhar coisas. Tudo isso se perde. Eu não sei por que eu acabei falando disso, irmãos. Estou aqui trazendo um quadro da questão da memória para a questão do sofrimento. E talvez aqui muitos de vocês tenham feito uma viagem aí em outras situações. Mas como que o sofrimento nos tira do foco das coisas e nos coloca numa situação de só pensar no motivo da nossa dor? Jeremias, em determinado momento, lá no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 24, ele toma uma decisão. E ele diz assim: eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor, viver junto dEle. Por isso colocarei toda a minha esperança nele. Isso é puxar pela memória. Isso é trazer de volta aquilo que me motivou e me deu esperança. Imagine Jeremias quando era criança, ouvindo falar de Deus, e Deus enchia ele, o seu coração de esperança. Aí chega um determinado momento que Deus puxa ele e diz assim: Jeremias, eu tenho uma missão para você. Essa missão não é nada leve. E talvez em algum determinado momento, como nós vimos relatado antes em Jeremias capítulo 20, ele chegou numa situação de esquecer de tudo que ele já tinha passado de bom, e principalmente no relacionamento dele com Deus. Até isso. Mas ele vem aqui e diz: quero trazer à memória, diz a versão, aquilo que me dá esperança. No entanto, Jó, ele continua amaldiçoando o dia em que nasceu, desejando que esse dia deixe de existir no calendário. Olha só. E que naquele dia as trevas dominassem, que não houvesse sol. Jesus amado, se a gente aqui, quando o sol se esconde, já passam, né? Escuridão total, esquecimento total, passa uma borracha em cima, esse dia não existe, tira do calendário. A segunda pergunta que Jó faz é: por que não nasci morto? E aí, ele passa de uma situação de amaldiçoar para reclamar. Jó, a partir desse momento, troca amaldiçoar por reclamar.
Ele está convencido de que se ele não tivesse se tornado um ser, nada do que lhe sobreveio teria ocorrido. Então, nós olhando para os escritos dos estudiosos sobre isso, né? Dizem que a palavra hebraica para expressar esse desejo de Jó é nefel, palavra que possui sentido de aborto espontâneo. É como se Jó estivesse perguntando, né? Deus, por que quando eu estava na madre da minha mãe não deu umas complicações na gestação e eu saí fora, fui descartado. Descarta-se, entanto, aqui a possibilidade de Jó estar falando ou de estar fazendo apologia ao aborto induzido ou provocado. Porque no original quer dizer aborto espontâneo. O Novo Testamento, irmãos, nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor. Ao luto e ao sofrimento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, do capítulo 4, do versículo 11 ao 12, ele diz: não estou dizendo isso porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Falei no domingo passado sobre a forma como muitas vezes nós reagimos à adversidade. Ela está muito conectada à nossa condição de relacionamento com Deus. A profundidade que esse relacionamento acontece. Nós sabemos que Jó, no versículo inclusive que o irmão repetiu aqui, no final, ele declara: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei. Você acha que ele está falando aqui do presente que ele estava vivendo? Já por muito tempo ele estava passando por isso. Ele quer dizer com isso: eu não descansei, eu sempre trabalhei. Eu não fiquei aí, aproveitando a vida, deixando os outros cuidar. Não, eu estava junto. Eu não sosseguei. Eu nem repousei. Porque mostra-se que ele era um homem justo. A Bíblia diz que ele era um homem justo. E ele não imaginava que ele poderia enriquecer às custas dos outros. Então, ele devia pegar a mão na massa, fazer o negócio funcionar junto. Esse era Jó. Ele estava mostrando com isso: olha, eu não quero, mas, poxa, eu não fiz realmente nada de errado para merecer, mas veio sobre mim a perturbação. E às vezes, irmãos, nós temos essa mania, Nós temos isso. Poxa, Deus, eu sou tão fiel a Ti. Eu faço tudo tão certinho. Eu faço tudo como manda o figurino, Eu me porto bem, eu sou um bom moço na sociedade, eu sou um homem de caráter, uma mulher de caráter, eu faço as coisas tudo de acordo como tem que ser feito, religiosamente, assim, certinho, moldado e tal. Poxa, Senhor, não podia aliviar um pouco para o meu lado, porque, poxa, é tanto sofrimento, é tanta angústia. Aí eu vou fazer uma pergunta para você.
É esse tipo de relacionamento que você quer com Deus, que você dá para ter algo em troca, para exigir que Deus te retribua de acordo com aquilo que você acha que Deus deve te retribuir? Nós somos alcançados diariamente pela misericórdia do Senhor. E nós falamos tanto de graça. E a graça é isso, é um favor que nós ganhamos de Deus. Deus está fazendo um favor, olha, eu estou te fazendo um favor, Daniel. Eu estou te dando isso. Mas não porque tu mereça. Mas é porque eu te amo. Aleluia. O próprio Jesus, né, ele dá um consolo da parte dele sobre isso. Em João 16:33. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo, vocês terão muitos sofrimentos e tristezas. Jesus não escondeu. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, irmão. Tire essa capa de desânimo, essa capa de tristeza, de angústia. Algumas tristezas que nós carregamos, são fardos que muitas vezes nós insistimos em carregar. Nós fazemos, não, mas é meu esse fardo. Tira esse fardo de tristeza, de angústia. Tira esse fardo de falta de perdão e falta de amor. Tire essas coisas da sua vida. E peça para Deus dirigir a sua vida. A terceira pergunta e última pergunta. Por que eu continuo vivo? Aqui, Jó praticamente dá uma opção para Deus. Deus, tu tem uma opção. Me mata. Tira a minha vida. E ele indaga, né? Por que se dá a luz ao miserável? A vida aos amargurados de ânimo? Por quê? Por que essas pessoas vêm à existência? Por que eles têm a permissão de vir ao mundo para passar por tudo isso? A palavra no hebraico para miserável é amel, que traduzida se refere àquele que é incapaz de exercer suas funções. Nesse momento, Jó se equipara, se iguala a alguém que estava totalmente incapaz de fazer qualquer coisa que produzisse algum fruto na vida. Ele se coloca nessa situação, ele diz, eu estou incapaz aqui, eu não consigo fazer nada, não posso fazer nada, não consigo mais nem mesmo trabalhar para pelo menos ver se eu consigo me recuperar de novo da desgraça que me sobreveio, porque a doença me impede, eu não consigo fazer isso. Para Jó, a vida dele havia se tornado intolerável. Intolerável. Imagina alguém olhar para a sua própria vida e dizer, não tolero a minha vida. Minha vida não era para ser assim. Talvez aqui muitos, talvez que estão nos vendo em casa nesse momento, estão fazendo essa mesma pergunta. Afinal de contas, se eu estou sofrendo tanto, afinal de contas, por que eu então tenho que continuar vivo? Por que Deus não acaba logo, já que Ele não quer me curar, já que Ele não quer me sarar, por que Ele já não tira a minha vida para parar de ser algo que não produz, algo que não tem sentido? Jó, com essas indagações, ele busca um sentido para todo aquele processo em que ele estava passando. Ele já não tem, como falei antes, uma perspectiva de futuro. Para ele, limitado na sua mente humana. Ele estava em um determinado momento daquela crise que ele estava passando, ele estava
perdendo a potencialidade da sua fé. Não é que ele tinha deixado de ter fé, mas a potência da sua fé começou a baixar. E ele começou a colocar algumas coisas como opções para Deus. Deus, eu confio em Ti que Tu pode tirar minha vida. Mas, poxa vida, será que Tu não confia em Deus o tempo suficiente que Ele pode te curar? Será que você não confia em Deus a ponto de que você possa ser liberto do que te perturba? Mas é mais fácil pedir para Deus, tira a minha vida. Isso, irmãos, isso revela egoísmo. Para Jó, o sofrimento e propósito, olha, para Jó, sofrimento e propósito não faziam sentido. Ele determinou na mente dele que o sofrimento acabou com os propósitos. Deu um fim aos propósitos de Deus na vida dele. Foi isso que Jó pensou, irmão João Carlos. Não, esse sofrimento aqui é o ponto final do propósito de Deus na minha vida. Muitas vezes, irmão, nós podemos nos sentir exatamente como Jó. Às vezes o sofrimento que nós estamos passando, ele não atinge a nossa saúde física, mas está martelando na nossa mente o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mais uma vez, o Novo Testamento nos dá uma resposta interessante. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Ele chama os irmãos de Colossenses para uma coisa que talvez nós também temos que ser chamados nesse momento. Ele diz assim: já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Qual o convite de Paulo aqui? Para os irmãos? Me lembrei da Liliane agora. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas aqui de baixo. Mas por quê? Por quê, Paulo? Porque vocês já morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de toda a sua glória. Estão olhando para o sofrimento? Estão olhando para as angústias? Estão preocupados com o coronavírus? O que vai vir depois? É a vacina que de repente vai matar mais gente? Ou não? Ou não vai curar ninguém? Ou não vai ajudar a proteger nada? A todo mundo desse jeito, preocupado com as coisas daqui. E aí Paulo hoje, nos dias de hoje, agora, a palavra atual para o dia de hoje, ele nos diz: tira os teus olhos daqui, põe no céu. Tira os teus pensamentos das coisas daqui e coloca no Senhor. É o convite que Deus está fazendo a nós nesta manhã. A decisão, irmão Tiago, é minha, é sua. A posição quem toma somos nós. É nós. Deus não vai fazer isso por nós. Nos dê liberdade para escolher. Mas, no entanto, irmãos, nós podemos notar que apesar de Jó desejar morrer,
ele não buscou o suicídio como objetivo de dar fim ao seu sofrimento. Por quê? Porque diz o escritor, lá no começo do livro de Jó, que Jó era temente a Deus. Temente a Deus. Nos deixa uma mensagem de entendimento que o fim da vida de cada ser humano é algo que pertence a Deus. Jó apelou para isso, porque ele sabia que Deus era o dono da vida. E aí, infelizmente, ele pensou ser a única saída para os problemas da vida dele. Pensou que não tivesse nenhum propósito. Mas eu digo, irmãos, há propósito de Deus para ainda estarmos aqui. Porque se Ele não quisesse que estivéssemos aqui, já não estaríamos mais aqui. Já não estaríamos mais aqui. Ou se você acha que Deus tem prazer com o sofrimento do homem? Não. Ele não tem. Mas se ele tivesse terminado com a vida de Jó, hoje você poderia olhar para o relato da vida dele e ter fé em Deus e esperança? Esse relato é muito profundo, nós vamos estudar muito mais sobre a vida de Jó e sobre lições que podemos tirar da vida dele, do que aconteceu com ele. Eu me lembro de um livro que eu li, Decepcionado com Deus. E esse livro começa contando, o autor do livro começa contando a vida de um jovem que estava fazendo uma tese da faculdade dele de teologia sobre Jó. E durante esse momento que ele estava passando, ele presencia o divórcio dos pais e a noiva o abandona. E ele começa a fazer os mesmos questionamentos de Jó. Muito facilmente, irmãos, nós somos tentados a tirar os nossos olhos de Deus e colocarmos nas coisas daqui. Deu errado aqui, Deus me abandonou. Nós temos uma tendência humana de limitarmos Deus dentro da nossa caixinha de pensamento. Em determinado momento, um dos profetas diz: alguém consegue entender Deus? Alguém pode saber o que pensa Deus? Alguém pode descortinar o que Deus tem planejado? Não. Ele é Deus. E Ele conduz as coisas. Mas Ele nos abençoa continuamente. O Senhor está conosco. O salmista diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Agora eu penso, irmãos, que tipo de relacionamento nós temos com Deus para podermos dizer isso como estes homens disseram? Para concluirmos, irmãos, lemos então a conclusão da revista. Nesta lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo as adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus, nem amaldiçoou a Deus. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor que apenas a contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender o seu lamento. É muito provável que nós, quando lemos, quando alguém está muito bem na vida e lê o livro de Jó, é tentado a fechar, porque fica, digamos, incomodado, vou usar um termo, né, bem nosso aqui, com a tansice de Jó, né? Mas é tanso esse Jó, né?
e aí fecha o livro e não lê. Mas aí a gente passa o sofrimento, e aí, Senhor, me dá uma palavra, ele já vai direto em Jó. Né? A gente tem dificuldade para entender, e é por isso que eu fiz aquele convite no inicial, irmãos. Nós olhamos muitas vezes para Jó para tirar uma lição para a gente mesmo. Mas a gente não procura nos examinar com relação a como agimos diante do sofrimento dos demais. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Como anda a sua confiança em Deus? Como anda a sua fé em Deus? Muita fé ou pouca fé? Existe esse nível, irmão Daniel? Poxa. Jesus disse que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ínfimo, é capaz de mover um monte de lugar para o outro. Irmão Daniel, eu não tenho conseguido mover alguns montes da minha vida. Então examina se você não perdeu a sua fé. Ou se você está tentando resolver as coisas do seu jeito, antes de primeiro conversar com Deus. De repente, você já está dando soluções para Deus. Alguém pregou esses dias aqui sobre isso. Tem gente que muitas vezes fica dando pitaco e diz, Deus, faz isso que acho que vai dar certo. Ensinando Deus a fazer aquilo que é bom, como se, meu Deus, perdeu a percepção totalmente das coisas. Confie em Deus. Confiança determina o quanto nós depositamos diante do Senhor. Me lembro de um relato de um testemunho de um missionário mexicano, que quando ele fez a sua oração de conversão, ele disse, aceito Jesus Cristo 100% como Senhor e Salvador da minha vida. 100%. Já pensou, irmão? Que bênção.